Introdução. A vida é como um espelho. Quando sorrimos para ela, ela sorri para nós. Dito popular. Não ficaria surpreso se sua primeira reação fosse a dúvida: existe mesmo uma ciência para ficar rico? Convido você a escutar essa obra do início do século XX, que vem de um dos mestres da nova escola de pensadores que surgiu na época em que a América produzia seus novos milionários. O que você vai ouvir pode entrar em choque diretamente com seu modo de pensar. Mantenha a mente aberta e escute até o final. Este audiolivro pode mudar sua vida e, com certeza, vai abrir seus sentimentos para uma realidade muito maior e mais promissora. Preste atenção à mensagem do livro. Junte-se aos que já experimentaram e compartilhe suas surpreendentes experiências com outras pessoas. Defina de imediato a sua maneira de pensar e divida-a com quem pensa como você. Você verá os resultados. Já existe em você tudo o que é necessário para realizar seus sonhos. Você é uma pessoa de valor infinito e capacidade ímpar, mesmo que você não se veja tão criativa. Aguarde os milagres. Prefácio do autor. Esta obra é pragmática, não filosófica, um manual prático, não um tratado teórico. Ele é elaborado para pessoas cuja necessidade mais urgente é ganhar dinheiro e para quem quer ficar rico primeiro e filosofar depois. Ele é feito para aqueles que querem resultados e esperam que conclusões científicas sejam a base de seus atos, sem ter que passar por toda a tramitação em que aquelas conclusões foram realizadas. Espera-se que o ouvinte aceite os preceitos fundamentais pela fé, como se ele tomasse os preceitos relativos à lei da eletricidade, que foram descobertos por Marconi ou Edison. E tendo esses preceitos com fé, possa provar sua veracidade sem medo ou hesitação. Cada pessoa que o fizer corretamente, com certeza ficará rico, pois a ciência aplicada aqui é exata e será impossível falhar. Para elaborar essa obra, eu sacrifiquei todas as outras considerações em nome da simplicidade do estilo e concisão, para que todos pudessem entendê-lo. O plano de ação aqui exposto foi retirado de conclusões filosóficas, foi totalmente testado e carrega a certeza do experimento prático. E o melhor, funciona. Capítulo 1. O direito de ser rico. Qualquer coisa que se diga em louvor da pobreza, certo é que é impossível viver uma vida realmente próspera e de sucesso quando não se é rico. Nenhuma pessoa consegue chegar ao mais alto patamar do talento ou do desenvolvimento espiritual sem ter dinheiro suficiente. Para ser despertado espiritualmente e ter desenvolvimento de talentos, deve-se ter muitas coisas e não se pode adquirir essas coisas sem dinheiro para comprá-las. Todos nós nos desenvolvemos mental, espiritual e fisicamente usando coisas materiais, e a sociedade é organizada nesse sentido para que tenhamos dinheiro e posses. Portanto, a base de toda evolução deve ser o conhecimento da ciência para ficar rico. O objetivo de qualquer ser vivo é a evolução, e tudo que vive tem o direito inalienável à evolução total que é capaz de ter. O direito inerente de cada pessoa à vida é o direito de ter livre e restritamente o uso de todas as coisas materiais necessárias a seu total desenvolvimento mental, espiritual e físico, ou seja, o direito de ser rico. Neste audiolivro, eu não falarei da riqueza de maneira figurativa, pois ser realmente rico significa não ficar satisfeito ou contentar-se com pouco. Ninguém deve considerar-se satisfeito com pouco se for capaz de usar e de apreciar mais. O objetivo da natureza é a prosperidade e o desabrochar da vida, e todos devem ter tudo que pode contribuir para o poder, a elegância, a beleza e a riqueza da vida. Contentar-se com pouco é um pecado. É considerada rica a pessoa que possui tudo o que quer para ter a vida que é capaz de viver. E ninguém que não possa ter abundância de dinheiro pode ter tudo o que quer. Atualmente o padrão de vida progrediu e avançou tanto e tornou-se tão complexo que o mesmo homem ou a mulher mais simples requerem uma grande quantidade de riqueza a fim de viver num modo que ao menos os aproxime da plenitude.
É claro que toda pessoa deseja naturalmente ser tudo o que é capaz de se tornar. Este desejo realiza possibilidades inatas, é inerente à natureza humana. Nós não podemos evitar querer ser tudo que nós podemos ser. O sucesso na vida está em ser aquilo que você deseja ser. Você pode transformar-se naquilo que deseja, somente empregando coisas, o que você pode ter livremente quando você se torna rico bastante para comprá-las. Compreender a ciência para ficar rico é, consequentemente, o mais essencial de todos os conhecimentos. Não há nada de errado em desejar ser rico. O desejo de riqueza é, na verdade, o desejo por uma vida mais produtiva, mais próspera, mais abundante. E esse desejo é louvável. A pessoa que não deseja viver com mais abundância é anormal, assim como a pessoa que não deseja ter dinheiro bastante para comprar tudo o que quer também o é. Existem 3 motivos para os quais nós vivemos. Nós vivemos para o corpo, vivemos para a mente e vivemos para a alma. Nenhum desses motivos é melhor ou mais sagrado do que o outro. Todos são igualmente desejáveis e nenhum dos 3, corpo, mente ou alma, pode viver inteiramente se qualquer uma das outras partes for suprimida da vida e da plena expressão. Não é certo ou nobre viver somente para a alma e negar a mente ou o corpo. E é errado também viver para o intelecto e negar o corpo ou a alma. Nós todos estamos familiarizados com as indesejáveis consequências de viver para o corpo e negar a mente e a alma. E vemos que viver significa a plena expressão de tudo que uma pessoa pode levar adiante através do corpo, da mente e da alma. Seja o que for que possamos dizer, ninguém pode ser realmente feliz ou satisfazer-se a menos que seu corpo esteja vivendo plenamente em cada uma de suas funções. E o mesmo vale para sua mente e sua alma. Se houver uma possibilidade suprimida ou uma ação não executada, existe um desejo insatisfeito. O desejo é a capacidade, a procura da expressão, e a ação, a procura do desempenho. Uma pessoa não consegue ter vida plena no corpo sem um bom alimento, roupa confortável e abrigo aconchegante. E sem a liberdade do trabalho excessivo, o descanso e o lazer são também necessários à vida física. Ninguém pode viver a plenitude mental sem os livros e a hora de estudá-los, sem oportunidade para as viagens e as observações, ou sem companheirismo intelectual. Para viver a plenitude mental, uma pessoa deve ter lazer intelectual e deve estar cercada com todos os objetos de arte e da beleza que é capaz de usar e de apreciar. Para viver a plenitude na alma, uma pessoa deve ter o amor, e a expressão plena do amor é negada pela pobreza. A maior felicidade de uma pessoa é encontrada na concessão de benefícios àqueles que ama. O amor encontra sua expressão mais natural e mais espontânea no gesto da doação. O indivíduo que não tem nada para doar não consegue assumir adequadamente seu lugar, como um esposo, um pai, um cidadão ou como um ser humano. É no uso das coisas materiais que uma pessoa encontra uma vida plena para o seu corpo e desenvolvimento para sua mente e alma. É perfeitamente normal que você deseje ser rico, ter vida plena para o seu corpo, desenvolver sua mente e sua alma. Consequentemente, é de suma importância para um indivíduo ser rico. É perfeitamente correto que você deseje ser rico. Se você for um homem ou uma mulher normal, você não pode evitar. É perfeitamente certo que você queira dar a maior e melhor atenção à ciência de ficar rico, porque é a mais nobre e o mais necessário de todos os estudos. Se você negligenciar este estudo, você está negligenciando o seu dever para consigo mesmo, Deus e a humanidade, porque você não pode deixar legado maior à humanidade ou a Deus do que ter dado tudo de si mesmo. Capítulo 2. Existe uma ciência para ficar rico? Existe uma ciência para ficar rico. E é uma ciência exata,
como a álgebra ou a aritmética. Há certas leis que administram o processo de obtenção de riquezas, e uma vez que estas leis são aprendidas e colocadas em prática por qualquer um, a pessoa começará a enriquecer com exatidão matemática. A posse do dinheiro e dos bens vem em consequência de fazer coisas de maneira correta e adequada. E aqueles que fazem as coisas dessa maneira adequada, intencional ou acidentalmente, enriquecem. Enquanto que aqueles que não fazem as coisas de maneira adequada, não importa se trabalhem arduamente ou se são competentes, permanecem pobres. É uma lei natural que é causa, e sendo assim, produz sempre seus efeitos. Consequentemente, todo homem ou mulher que aprenda a fazer as coisas desse modo correto, começará infalivelmente a enriquecer. Pode-se provar que a afirmação acima é verdadeira pelos seguintes fatos. Tornar-se rico não é influência do ambiente, porque se fosse assim, todas as pessoas em certa vizinhança se tornariam ricas. Todos os indivíduos de uma cidade seriam ricos, enquanto aqueles de outra cidade seriam pobres, ou todos os habitantes de um determinado estado se esbaldariam na riqueza, enquanto aqueles de um estado adjacente estariam na pobreza. Mas em toda parte vemos ricos e pobres vivendo lado a lado, no mesmo ambiente, comumente até mesmo na mesma profissão. Quando duas pessoas estão na mesma localidade e no mesmo ramo de negócio, e um começa a se tornar rico enquanto o outro permanece na pobreza, mostra que ficar rico não é devido ao ambiente. Certos ambientes podem ser mais favoráveis do que outros, mas quando acontece de duas pessoas que estão no mesmo negócio e na mesma vizinhança, e um começa a ficar rico enquanto o outro fracassa, isso indica que ficar rico é o resultado de fazer as coisas de maneira adequada e correta. E mais, a habilidade de fazer as coisas dessa certa maneira não se deve unicamente ao talento, pois muitos têm grande talento e permanecem pobres, enquanto outros de menor talento enriquecem. Estudando as pessoas que ficaram ricas, descobrimos que são indivíduos comuns em todos os sentidos, não tendo nenhum talento ou habilidade excepcional que os outros não tenham também. É evidente que não se tornaram ricos porque possuem talentos e habilidades diferentes que os outros não têm, mas porque aconteceu deles fazerem as coisas de maneira adequada. Ficar rico não é resultado de economia ou avareza. Muitas pessoas que são muito econômicas são pobres, enquanto outras que esbanjam ficam ricas. E enriquecer não é consequência de fazer as coisas que os outros falham ao fazer, porque duas pessoas no mesmo negócio fazem quase sempre exatamente as mesmas coisas, e um enriquece enquanto o outro empobrece até a falência. Por todos estes motivos, chegamos à conclusão que enriquecer é resultado de fazer as coisas de modo correto e adequado. Ficar rico, portanto, é o resultado de fazer coisas de maneira correta, e como as mesmas causas produzem sempre os mesmos efeitos, todo homem ou mulher que se puder fazer as coisas de maneira correta poderá se tornar rico. Este fenômeno faz parte do domínio das ciências exatas. A dúvida levantada aqui é a respeito do grau de dificuldade para se fazer as coisas de maneira correta e adequada, impedindo que algumas pessoas poderiam segui-la. Como já falado anteriormente, isso não é verdade, já que a habilidade é natural e inerente ao ser humano. Tanto as pessoas talentosas quanto aquelas sem talento algum enriquecem. Pessoas de intelecto brilhante ficam ricas, e pessoas muito bobas ficam ricas. Pessoas fisicamente fortes ficam ricas, e os fracos e doentes ficam ricos. Algum grau de habilidade em pensar e compreender naturalmente é essencial, mas já que a habilidade natural é inerente, toda pessoa que tiver inteligência suficiente para escutar e compreender essas palavras, com certeza pode ficar rica. Como já foi dito, não é a influência do ambiente. Obviamente, a localização conta para algumas coisas. Ninguém vai para o coração do deserto do Saara e espera montar um negócio que fará sucesso. Enriquecer envolve a necessidade de negociar com outras pessoas e é preciso fazer isso onde elas estão. Caso elas estejam inclinadas a aceitar o seu jeito de negociar, tanto melhor para você. Isso não depende do ambiente. Se alguém ficou rico na sua cidade, ou se alguém ficou rico em seu estado, você também poderá ficar. Reitero que não é devido a determinada escolha de um negócio ou profissão.
As pessoas podem ficar ricas escolhendo qualquer um deles, enquanto vizinhos no mesmo negócio permanecem pobres. Verdade é que você se dará melhor em um negócio que você goste e que seja adequado a você. E se você tiver determinadas habilidades bem desenvolvidas, você se dará melhor em um negócio que faça uso desses talentos. Você também estará melhor ainda em um negócio que seja adequado à sua localidade. É bem melhor abrir uma sorveteria num clima quente do que num frio. E vender salmão seria melhor num local onde este peixe fosse difícil de encontrar. Com exceção dessas limitações gerais, ficar rico não depende de se engajar em algum negócio particularmente especial, mas de sua capacidade de aprender a fazer as coisas de uma maneira correta. Caso você esteja atualmente num negócio e outra pessoa em sua localidade estiver ficando rica no mesmo ramo de atuação, e você não esteja enriquecendo, é simplesmente porque você não está fazendo as coisas de uma maneira correta e a outra pessoa sim. Ninguém é impedido de enriquecer pela falta de capital. É verdade que se você tem capital, o crescimento torna-se mais ágil e fácil. Mas quem tem capital já é rico e não necessita considerar este fato. Não importa quão carente financeiramente você seja, se você começar a fazer as coisas de uma maneira correta e adequada, você começará a enriquecer e passará a ter capital. Ter capital é uma parte do processo de enriquecimento e é uma parte integrante do resultado que se segue ao fazer as coisas de uma maneira correta. Você pode ser a pessoa mais pobre do continente e estar totalmente endividado. Pode ser que você não tenha nem amigos, nem influência, nem recursos, mas se você começar a fazer as coisas dessa maneira adequada, você deverá infalivelmente enriquecer, porque causas semelhantes devem produzir efeitos semelhantes. Caso você não tenha nenhum capital, você pode ganhar o capital. Se você estiver no negócio errado, você pode entrar no negócio certo. Caso você esteja na posição errada, você pode ir à posição certa. E assim, você poderá continuar em seu negócio atual e em sua posição atual, e fazendo as coisas de maneira correta e adequada, o que causará sempre insucesso. Você deve começar a viver em harmonia com as leis que governam o universo. Capítulo 3. A oportunidade pode ser monopolizada? As pessoas não permanecem pobres porque outras monopolizaram a riqueza e colocaram uma cerca ao redor dela. Você pode estar excluído de alguns negócios, mas existem outras áreas abertas para você. Em diferentes épocas, a correnteza de oportunidades toma rumos diferentes de acordo com as necessidades da coletividade e de um determinado estágio de desenvolvimento alcançado pela sociedade. Existem oportunidades abundantes para a pessoa que seguir a correnteza em vez de tentar nadar contra ela. Diante disso, os trabalhadores encarados como indivíduos ou como uma classe não são privados da oportunidade. Os trabalhadores não estão sendo subjugados por seus patrões e nem tampouco estão sendo esmagados pelas grandes companhias. Como uma classe, estão onde estão porque não fazem as coisas de uma maneira adequada. A classe operária pode transformar-se em classe empregadora assim que começar a fazer as coisas de maneira correta e adequada. A lei da riqueza vale tanto para eles como para todos os outros. É assim que eles devem assimilar e aprender. Caso contrário, permanecerão no mesmo lugar e continuarão a fazer o que fazem. Entretanto, o trabalhador não é mantido por baixo por ignorar estas leis para sua classe. Ele pode seguir a favor da correnteza da oportunidade de enriquecimento. E este audiolivro lhe dirá como. As pessoas não permanecem na pobreza por falta de fontes de riqueza. Há mais do que o suficiente para todos. Um prédio tão grande quanto o Capitólio em Washington pode ser construído para cada família da Terra, só com o material disponível nos Estados Unidos. E com a agricultura intensiva, este país produziria lãs, algodão, linho e seda, bastante para vestir cada pessoa do mundo com roupas mais finas
que as do rei Salomão em seus dias de glória, e o bastante para alimentá-los com fartura. A fonte visível é praticamente inexaurível, e a fonte invisível o é realmente. Tudo o que temos na terra é feito de uma substância original, da qual todas as coisas procedem. Constantemente vão sendo feitas novas formas, e as mais antigas vão se dissolvendo ou se modificando, mas todas são formas assumidas por uma única matéria. Ninguém é mantido na pobreza por uma limitação na fonte de riqueza. Há mais do que o bastante para todos. Não há limite para a fonte de matéria amorfa, ou seja, a substância sem forma. O universo é feito dela, mas nem toda a substância foi usada nisso. Os espaços dentro, através e entre as formas do universo visível são permeados e preenchidos com a substância original, com a matéria amorfa, com a matéria inicial de todas as coisas. Pode ainda ser feito 10.000 vezes o que já foi feito antes, e ainda assim não se esgotará a fonte de matéria primordial do universo. Ninguém é, portanto, pobre porque a natureza é pobre ou porque não há o bastante à sua volta. A natureza é um celeiro inexaurível de riquezas. O suprimento nunca seca. A substância original está viva com energia criativa e está produzindo constantemente mais formas. Quando a fonte de matéria-prima esgota-se, mais é produzido pela natureza. Quando o solo se esgota de modo que a matéria para o alimento e a roupa não possam mais crescer nele, ele será renovado e mais solo surgirá. Quando todo o ouro, prata e outros minerais forem retirados da terra, estando a humanidade em um estágio de desenvolvimento social que necessite de ouro, prata e minerais, mais será produzido pela matéria amorfa. A matéria amorfa responde espontaneamente às necessidades da humanidade. Não deixará o mundo ficar sem os melhores suprimentos. Isso é válido para toda a espécie humana. A humanidade como um todo é sempre abundantemente rica, e se alguns indivíduos são pobres, é porque não seguem à risca a maneira correta de fazer as coisas, o que os tornaria indivíduos ricos. A matéria amorfa é inteligente, é matéria pensante, tem vida e é impelida sempre para viver mais. O impulso natural e inerente à vida é procurar viver mais. É natural da inteligência ampliar-se e da consciência procurar estender seus limites e encontrar uma expressão plena. O universo foi feito pela substância viva amorfa, que toma forma a fim de se autoexpressar mais plenamente. O universo é uma grande presença viva, em constante movimento em direção a mais vida e com pleno funcionamento. A natureza é transformada para a plenitude da vida, e é essa a força motriz que impele a prosperidade da vida. Por causa disto, tudo que possa incrementar a vida é fornecido fartamente. Não pode haver nenhuma carência ou Deus estaria contradizendo e anulando seus próprios trabalhos. Ninguém é pobre por carência de fonte de riquezas. É um fato que será mostrado um pouco mais adiante, que os recursos da fonte amorfa estarão no comando do homem ou da mulher que agem e pensam de maneira correta. Capítulo 4. O primeiro princípio da ciência para ficar rico. O pensamento é a única força que pode produzir riquezas reais, que podem ser tocadas, originárias da substância sem forma. A matéria de que todas as coisas são feitas é uma substância que pensa, e pensando nas formas, essa substância as produz. A substância original move-se de acordo com seus pensamentos. Cada uma das formas que se processa na natureza é a expressão visível de um pensamento da substância original. Quando a matéria amorfa pensa em uma forma, ela se cria. Quando pensa em uma ação, ela se faz. Foi deste modo que todas as coisas foram criadas. Vivemos em um mundo pensante, que é parte de um universo de pensamento. O pensamento de um universo em mutação, ampliado pela substância amorfa, a matéria pensante, que se move de acordo com esse pensamento, toma a forma de sistemas planetários e mantém essas formas. A substância pensante
toma as formas de seu pensamento e move-se de acordo com o pensamento. Tendo a ideia de um sistema geométrico de sóis e planetas, toma as formas desses corpos e se altera enquanto pensa. Pensando na forma de uma árvore de crescimento lento, como o carvalho, muda de acordo e produz a árvore, embora possa levar séculos para realizar essa mutação. Ao criar, a substância amorfa parece mudar de acordo com os parâmetros da mutação que estabelece. Ou seja, pensar em um carvalho não causa a formação instantânea de uma árvore completa, mas põe as forças que produzirão a árvore em movimento, seguindo os critérios naturais estabelecidos para o seu crescimento. Cada forma pensada dentro da substância pensante causa a criação da forma, mas sempre, ou pelo menos frequentemente, ao longo dos parâmetros do crescimento e da ação natural pré-estabelecidos. O pensamento de construção de uma casa sendo impresso na substância ainda sem forma não vai causar a formação instantânea da casa, mas pode causar o movimento de energias criativas que trabalham nesta área, que seriam canalizadas para este propósito e resultariam na rápida edificação da casa. E se não houvesse como canalizar essa energia criativa para que pudesse trabalhar? Seria dado a forma à casa diretamente da substância primordial, sem esperar os lentos processos do mundo orgânico e inorgânico. Nenhum pensamento de forma pode ser impresso na substância original sem causar a criação dessa forma. As pessoas são centros pensantes e originam pensamentos. Todas as formas que uma pessoa faz com suas mãos devem antes existir em seu pensamento. Não há maneira de se dar forma a uma coisa até que se pense nessa coisa. E sempre foi assim. A humanidade concentrou totalmente seus esforços no trabalho de suas mãos, aplicando esse trabalho manual ao mundo das formas e procurando mudar ou modificar aquelas já existentes. A humanidade nunca imaginou que poderia tentar causar a criação de novas formas impedindo o pensamento na substância amorfa. Quando uma pessoa tem o pensamento criativo, recolhe matéria das formas da natureza e faz sua imagem no formato daquela que está em sua mente. As pessoas, no entanto, fazem pouco ou nenhum esforço para cooperar com a inteligência amorfa, para trabalhar com o Pai Celestial. Os indivíduos nem sonham que poderiam fazer o que vem o Pai Celestial fazer. O indivíduo molda e modifica formas existentes pelo trabalho manual, e não se dão conta de que poderiam produzir coisas da substância amorfa, comunicando seus pensamentos a ela. Nós nos propomos a provar que isso pode ser feito, provar que qualquer homem ou mulher pode fazer isso, e mostrar como. Em nossa primeira etapa, apresentaremos 3 proposições fundamentais. Primeiro, nós afirmamos que existe matéria ou substância amorfa original, da qual todas as coisas são derivadas. Todos os elementos visíveis são representações diferentes de um mesmo elemento. Todas as formas encontradas na natureza orgânica e inorgânica são formas diferentes, feitas da mesma matéria. E esta matéria pensa na matéria. Segundo, um pensamento impresso nela produz a forma deste pensamento. Na substância pensante, pensamento produz forma. O ser humano é um centro pensante capaz para o pensamento criativo. Terceiro, uma pessoa podendo comunicar seu pensamento à substância original pode causar a criação ou a formação da coisa em que está pensando. Resumindo, existe uma substância pensante da qual todas as coisas são feitas e que seu estado original permeia, penetra e preenche os interespaços do universo. Um pensamento nesta substância produz a coisa que é imaginada pelo pensamento. Uma pessoa pode dar forma às coisas com seu pensamento e imprimir este pensamento na substância amorfa, resultando a coisa em que pensou. Podem dizer para eu provar essas afirmações, e sem entrar em detalhes, respondo que eu posso fazer isso pela lógica e pela experiência.
Raciocinando sobre os fenômenos da forma e do pensamento, eu cheguei a uma substância original pensante. E raciocinando a partir dessa substância pensante, cheguei ao poder das pessoas de causar a formação das coisas que pensam. E pela experiência, eu encontrei o raciocínio verdadeiro. Esta é minha prova mais forte. Na hipótese de uma pessoa que escuta este audiolivro enriquecer, fazendo o que ele lhe diz para fazer, será uma prova que sustenta a minha afirmação positivamente. Até que alguém passe pelo processo e fale. A teoria é verdadeira, até que o processo falhe. E este processo não falhará com certeza. Todos que fizerem exatamente o que este audiolivro lhes diz para fazer, ficarão ricos. Eu disse que as pessoas enriquecem fazendo as coisas numa determinada maneira, e a fim de fazer isso, as pessoas devem se tornar capazes de pensar desta determinada maneira correta. O modo de uma pessoa realizar as coisas é o resultado direto da maneira como ela pensa sobre essas coisas. Para fazer as coisas de modo que você as quer fazer, você terá que adquirir a habilidade de pensar do modo que você quer pensar. Essa é a primeira etapa para enriquecer. E para pensar o que você quer pensar, você deve pensar a verdade, indiferente às aparências.